Mona Lisa. Bom, inicialmente já peço desculpas aí, não só à audiência do Grande Debate, mas também ao meu debatedor, o Dr. Bruno, por estar afônico, por ironia do destino. Eu venho para o programa de hoje doente. Bom, mas enfim, só retomando a pergunta aqui em debate. Em plena pandemia, a lotação nas praias é aceitável ou é um desrespeito? Bom, pela simples leitura dos decretos, que versam sobre isolamento social, é impossível negar que praias lotadas configuram uma infração coletiva e generalizada, como bem colocou o Dr. Bruno, às normas vigentes, pegando carona no enunciado, um evidente desrespeito. Trata-se de uma violação a decretos de estados e municípios cuja competência em matéria de isolamento social foi reforçada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Por todo o litoral brasileiro, ainda são raras as autoridades locais que permitem o uso da faixa de areia para atividades além do banho de sol, com distanciamento, e da prática esportiva com máscara. Mas as cenas recreativas desse feriado da Independência, elas não correspondem às imposições editadas por prefeitos praianos. Nem o uso da máscara foi respeitado. E a gente não precisaria ir no detalhe da legislação municipal. No caso aqui do Estado de São Paulo, o decreto número 64.959, que foi promulgado em maio, ele exige que o cidadão utilize máscara de proteção facial nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, como ruas, parques e, por extensão, praias. Mas justiça seja feita. O desrespeito ao decreto do governador João Dória, ele não se restringe aos turistas desse feriadão. Mais uma vez, eu trago ao espectador a letra fria da lei. Artigo 1º. Enquanto perdurar a medida de quarentena, fica determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção facial. Inciso 2, a linha A. Fica determinado o uso obrigatório de máscaras no interior de estabelecimentos que executem atividades essenciais. Nós já tratamos disso aqui no Grande Debate. A imprensa é considerada como atividade essencial e os principais núcleos do jornalismo nacional estão sediados aqui em São Paulo. A única interpretação possível do dispositivo que eu acabei de ler gera a obrigação de uso de máscaras em estúdios de rádio e televisão, uma norma que evidentemente não foi observada ao longo da pandemia. E mais, não se sabe de nenhuma emissora, nenhum apresentador, nenhum jornalista, nenhum comentarista que tenham sido multados por não utilizarem máscaras nos estúdios. Mas reparem, embora ninguém esteja acima da lei, essa transgressão passou meio que em brancas nuvens. Em outras palavras, essa regra foi desobedecida tanto por quem deveria cumprir a lei, quanto por quem deveria fiscalizá-la e aplicá-la. Até a audiência, os ouvintes, os internautas, os espectadores, parece não se importar muito com esse passe livre que privilegia os grupos de comunicação. Talvez porque o interesse estético, de mostrar o rosto de quem fala, prevaleça sobre a ciência errática da pandemia. Ou porque as pessoas confiem que outras medidas de prevenção ao contágio estão sendo adotadas como de fato estão. Ou porque o público simplesmente ignore a realidade de um estúdio. É um ambiente fechado, de baixa temperatura, ocupado simultaneamente por diversos profissionais. Portanto, um local fértil para a propagação de um vírus altamente infectante. Enfim, qualquer que seja o motivo, nesse caso, a gente percebe o seguinte fenômeno: uma lei sendo reiteradamente descumprida com aval social, político e judicial. Então, voltando aqui à situação concreta em discussão essa noite. A questão que nós estamos debatendo, ela estabelece uma aparente dicotomia, uma suposta contrariedade. A aglomeração nos litorais é desrespeitosa ou aceitável? E aqui eu sublinho a tese desse meu argumento. A lotação nas praias é sim desrespeitosa, mas também é aceitável, porque excepcionalmente pode ser moral ou legítimo ou justo não obedecer uma lei. Quando o presidente, a maior autoridade da República, insinuou que não cumpriria uma decisão judicial absurda, eu o critiquei com base na máxima do estadista, do escritor alemão Goethe. Alguma injustiça é preferível à desordem. Mas a coisa muda completamente de figura quando o cidadão comum se vê oprimido pela tirania do Estado, por meio da edição de leis que tolhem indevidamente as suas liberdades fundamentais. Aí entram em cena as lições de outro filósofo, o americano Henry Thoreau, no seu ensaio sobre a desobediência civil. Então, em linhas muito gerais, a desobediência civil é uma forma não violenta de resistência à injustiça do governo e seus políticos, por meio da rejeição social a normas que ferem direitos humanos, como a liberdade de ir e vir, para ficar no exemplo óbvio. Eu vou ler para vocês o que diz o artigo 3º da Lei Federal da Pandemia, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República em fevereiro desse ano.
Aspas, para enfrentamento da emergência de saúde pública, poderão ser adotadas as medidas de isolamento e quarentena. Parágrafo 1º. As medidas somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Então, disso tudo que foi tratado até agora, a gente extrai 2 pressupostos. Primeiro, um isolamento social rigoroso depende de evidências científicas muito robustas, inclusive por força de lei. Segundo, a aceitação social de uma lei depende do respeito aos direitos fundamentais, da credibilidade das autoridades e, por analogia, da confiança do público nos formadores de opinião que endossam essa lei. Esse fenômeno aí das praias lotadas, ele se explica pela ausência desses pressupostos, porque o cidadão comum, ele vê indícios científicos conflitantes sobre o isolamento social e a transmissão do vírus. O cidadão comum, ele vê reiterados erros dos especialistas da pandemia. O cidadão comum, ele vê os seus direitos individuais diminuídos, a sua renda afetada, o seu país quebrado, mas percebe que as autoridades públicas, elas estão imunes a tudo isso. E o cidadão comum, com razão, não aceita critérios arbitrários de prefeitos e de governadores, alguns deles envolvidos em escândalos de desvio de verbas durante a pandemia. Por isso tudo, cada vez mais a população traz para si a responsabilidade de assumir riscos calculados durante a pandemia, independentemente da lei. Concluindo, eu reputo como falsa a premissa dicotômica do debate, porque em situações excepcionais o desrespeito à lei pode ser socialmente, filosoficamente, cientificamente, até juridicamente aceitável. Na verdade, a própria semântica já aponta nesse sentido. O contrário de aceitável não é desrespeitoso, o contrário de aceitável é inaceitável. Né? O comportamento de se aglomerar na praia, ele pode ser desrespeitoso e aceitável, assim como a política das emissoras de não exigir que seus apresentadores utilizem máscaras. Assim, quem sou eu para criticar o comportamento dos banhistas e dos turistas no feriadão se eu mesmo desobedeço o decreto em rede nacional? A gente reforça que a CNN cumpre todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus. As precauções e regras de distanciamento social são rigorosamente seguidas dentro do estúdio, na redação e em todos os outros ambientes da emissora. Os funcionários usam máscaras e álcool em gel, como recomendado pelas autoridades de saúde. Importante reforçar, eu faço questão também que deixar claro para você que a opinião dos debatedores não reflete a opinião da CNN.